Hoje tem Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Neste sabadaço tem jogo do Mengão, queridão. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras se enfrentarão na Arena Sandy Júnior, em São Paulo. A equipe rubro-negra chegou ontem na capital paulista, onde hoje à noite vai fazer o jogo contra os paulistas. Olha, já vou mandando um recadinho aqui, hein? Hoje a live não vai ser no Verdade Vermelho e Preto. Hoje a live vai ser no Fla Nação VP. Então, pré-jogo, show do intervalo e o pós-jogo no Fla Nação VP. Então, guarda direitinho para vocês não esquecerem, porque nós vamos hoje lá pro Fla Nação VP. Que horas? Eu e a Mirinha estaremos ao vivo hoje a partir das 19 horas no Fla Nação VP. Estou esperando todos vocês. Ó, nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre alguns assuntos delicados, tá? Claro que eu vou falar sobre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Óbvio, vou trazer a provável escalação, vou trazer alguns números interessantes para vocês, mas eu quero falar sobre o Alan. Quando que o Alan vai estrear? O Alan tá na transição, o Alan já tá podendo ficar à disposição? Vou explicar direitinho para vocês. Também quero falar com vocês sobre o Nicolás de la Cruz. Tenho informações novas sobre Nicolás de la Cruz. Você que tá acompanhando essa novela do Mengão Queridão aqui com a gente, sabe que não tem sensacionalismo e nem oba-oba. A gente apura e traz a informação direitinho para vocês, tá bom? Mas eu quero começar com uma informação que vai agitar vocês, eu tenho certeza disso. Diego Ribas pode estar voltando para o Mengão Queridão? Nação, a parada é a seguinte: o departamento de futebol não correspondeu àquilo que todo torcedor rubro-negro esperava. Eu fiz muito barulho aqui contra o Juan e contra o Fabinho Soldado. Fiquei até um pouco frustrado por os caras não terem mudado o Fabinho Soldado e o Juan ali do departamento de futebol do Flamengo. Acontece que o Rodolfo Landim pensa parecido comigo também. Não viu resultados no trabalho nem do Juan e nem do Fabinho Soldado. E pode sim trocar os dois, mas ele vai esperar terminar o ano. Vai esperar chegar no final da temporada para poder fazer a troca, porque aí começa-se com um departamento novo. O Marcos Braz, que já foi mais incisivo na questão de segurar esses caras, agora ele não tem mais poder. O Marcos Braz está meio que esvaziado lá dentro do Flamengo. Hoje o Marcos Braz serve muito para trazer os votos para o Rodolfo Landim. Aqueles que confiam, que votam em Marcos Braz, estão com ele ainda. Então ele é interessante para o Rodolfo Landim por conta dos votos. E claro, faz um bom trabalho na janela de contratações. Mas a gente só tem 2 janelas de 1 mês por ano. Nos 10 meses, a coisa não tem ido muito bem, principalmente no quesito treinador. Alguns jogadores que não vingaram no Flamengo, Pablo, Marinho, Everton, Cebolinha, dá uns relances ali, vai ter gente me xingando. De vez em quando joga bem, de vez em quando joga mal. Enfim, o Flamengo vai fazer essa troca em algumas áreas no comando do futebol. E o nome especulado é o do Diego Ribas. Já era para o Diego estar no Flamengo, logo quando ele saiu, foi combinado, foi conversado algo entre ele e o Marcos Braz, mas como a nação rubro-negra estava muito em cima do Diego naquela época, os caras largaram para lá e não conversaram com o Diego. Na verdade, ainda não conversaram agora também não. Mas o nome dele surge com muita força para substituir o Juan no departamento de futebol do Flamengo, seja lá aquilo que o Juan faça dentro do Mengão Queridão. Você aprovaria um retorno do Diego Ribas para o Flamengo? Vale lembrar que o Flamengo ainda não iniciou as conversas com o jogador e pode ser que não seja ele. Torço para que seja algum profissional do Red Bull Bragantino ou algum profissional da área. Que tá profissional, não um amigo ex-jogador que fez um cursinho, não, eu queria um profissional da área. E vocês, acham boa a ideia do Diego Ribas ou é que nem eu, queria um profissional da área? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem Flamengo e Palmeiras. E eu separei alguns dados
tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, na verdade, alguns dados desse confronto para poder trazer para vocês. A começar pelos relacionados. O técnico Jorge Sampaoli levou para São Paulo os goleiros Matheus Cunha, Agustin Rossi e Santos, levou os zagueiros Fabrício Bruno, Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio, levou os laterais Wesley, Guilherme Varela, Felipe Luiz e Ayrton Lucas, os volantes Thiago Maia e Igor Jesus, os meias Matheus França, voltou, Vitor Hugo, Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro, e os atacantes Everton Cebolinha, Luiz, Pedro, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Os desfalques do Flamengo para esse jogo de logo mais estão Gabigol e Léo Pereira na transição para poder ficar à disposição do técnico. O Vidal está com um quadro viral e o Pulgar está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Esses são os desfalques para o jogo de hoje. A informação que eu já trouxe para vocês ontem é que o Palmeiras vai com força máxima. Já foram vendidos cerca de 35 mil ingressos para esse jogo de logo mais. É pouquinho, né? O nego fica tirando onda de que tem casa, mas não coloca ninguém dentro de casa também. Se fosse no Rio de Janeiro, já tinha extrapolado 60 mil ingressos, né não, nação? Pois é. Agora tem um detalhe. O Alan não está entre os relacionados. Vocês estão vendo aqui e não ali os relacionados do Mengão. Queridão, estão vendo aí que a gente tem o Agustin Rossi, estão vendo aí que a gente tem o Luiz Araújo, jogadores, né? O Agustin Rossi pode estrear hoje, o Luiz Araújo já fez sua estreia no último jogo e jogou bem os poucos minutos que esteve, deve ganhar mais tempo, mais minutagem no jogo de hoje, mas a gente não está vendo o Alan aí ainda. Qual é a situação do Alan hoje, nação? A situação do Alan é a seguinte: o Alan não está mais na transição, o Alan já está treinando com o grupo do Flamengo e ele precisa, nesse momento, pegar condicionamento físico. Só isso. Já está 100% liberado do departamento médico, está treinando com o grupo e agora tá fazendo condicionamento físico, pegando um ritmo, né? Ah, ritmo de jogo só pega jogando, verdade. Mas treinando com outros jogadores, treinando com o Sub-20, treinando com os profissionais do Flamengo, ele vai pegando aquele ritmo antes do ritmo de jogo que é necessário também. Então, muito em breve, o Alan, que já tá registrado no BID, assim como o Luiz Araújo, assim como o Rossi, muito em breve deve ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Olha, pode acontecer até mais rápido do que a gente imagina. Pelo que eu conversei ontem à tardinha, pode ser que ele fique disponível nos próximos 15 dias já para o Jorge Sampaoli, o que é sensacional para um cara que está vindo de uma lesão e está sem jogar desde março. Ele está felizão, amarradão, treinando no Ninho do Urubu. E isso, é claro, facilita a recuperação, né? Ainda falando sobre esse jogo, Palmeiras e Flamengo, eu trouxe alguns dados do confronto para vocês. São 67 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, com 21 vitórias do Flamengo, 24 empates e 22 vitórias palmeirenses. Hoje é o dia que a gente vai igualar essas vitórias palmeirenses e ficar 22-22 no Campeonato Brasileiro. Gente, eu tô dando dados do Campeonato Brasileiro. Outro dia eu trouxe dados da Copa do Brasil. O nego falou assim, mas nós perdemos no Campeonato Brasileiro. Eu tava falando de Copa do Brasil. Então hoje eu tô falando de Campeonato Brasileiro, valeu? Os confrontos pelo Campeonato Brasileiro na casa palmeirense foram 48 jogos. 11 vitórias do Flamengo, 16 empates e 21 vitórias palmeirenses. Os últimos jogos, comando do Palmeiras, os últimos 5 jogos, nação, foram 2 vitórias do Flamengo, 3 empates e nenhuma derrota. Nesse período, nós marcamos 88 gols e sofremos 84. Então, desse confronto entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão, temos 4 gols a mais do que os caras e 1 vitória a menos, que isso vai ser resolvido hoje com certeza absoluta. A última derrota do Flamengo em terras palestrinas foi no dia 12 de novembro de 2017. Eu nem era nascido em 2017, faz tanto tempo que palmeirense escutava o jogo no radinho de pilha. Sacanagem à parte. Faz já um certo tempo que a gente não perde lá na Arena Sandy Júnior, né? O jogo hoje, então,
é às 21 horas e eu estarei junto com vocês a partir das 19 no Fla Nação VP. Não no Verdade Ameripreta, no Fla Nação VP. Espalha pra geral aí, por favor, tá? A provável escalação do Mengão, o mais querido do Brasil e do mundo, Mengão queridão, é o goleiro Matheus Cunha, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Gerson e Thiago Maia formando a dupla de volantes, com Arrasca mais à frente. Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique pode ser a novidade pela esquerda, com Pedro centralizado. Gente, vocês sabem que aqui não tem X9. A gente vai conversando, vai assuntando, vai entendendo uma coisa dali, vai entendendo outra coisa dali, e pode ser que o Bruno Henrique comece essa partida com titular. O técnico Jorge Sampaoli está muito animado com a recuperação do Bruno Henrique, está até surpreso com o tamanho da desenvoltura do Bruno Henrique, tendo em vista a lesão que ele sofreu. Está voando o Bruno Henrique e hoje ele pode receber sim a sua primeira oportunidade como titular na era Jorge Sampaoli. Há alguns pormenores aí. Por exemplo, o Wesley ontem foi liberado na quinta-feira foi liberado do treino, né? Porque tava com um problema aí de gastroenterite. Ele tava de piriri, tá, gente? E aí o que aconteceu? Pode ser que ele esteja ainda um pouco apático, né, que esses negócios assim até desidratam. Então pode ser que ele não esteja tão bem. Caso ele não esteja tão bem, pode ser que o Sampaoli use o Luiz Araújo ali, na lateral direita. Ele já jogou de lateral direito na carreira dele, sabe jogar nessa posição e pode acabar sendo improvisado para jogar por ali. Mas isso só em último caso, se o Wesley não estiver aguentando mesmo. Se o Bruno Henrique não receber a tão sonhada oportunidade de começar como titular, quem pode começar por ali é o Everton Cebolinha, que tem também chances de atuar por ali. Mas no restante, deve ser essa a configuração do Flamengo para enfrentar a equipe palmeirense. O que vocês acharam, nação? Gostaram da formação? Teriam outras formações para poder colocar diante do Palmeiras melhor que essa? Vale lembrar que quarta-feira a gente tem um jogo contra o Atlético do Paraná lá no gramado de Bolinha. Estamos ganhando. Estamos com 3 pontos na frente. Mas ainda precisamos garantir a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Vocês escalariam força máxima ou vocês deixariam alguém de fora? Mudariam alguma coisa? Coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber. Hoje tem jogo do Mengão. E o Nicolás de la Cruz, hein, gente? Ontem eu trouxe informações para vocês com exclusividade. Falei para vocês que o Demichelis interveio junto ao Nicolás de la Cruz e que o Nicolás de la Cruz não deu uma resposta nem positiva nem negativa para o Demichelis. Ficou de conversar com o staff dele. Pois bem, hoje vai ter jogo da equipe do River Plate. Os caras saem para jogar contra o San Lorenzo. Muito provavelmente, Nicolás de la Cruz vai estar na equipe relacionada, né? Então, é o seguinte... Está agendado para domingo ou segunda-feira uma nova conversa do staff do Nicolás de la Cruz com o Jorge Brito, que é o presidente do River Plate. Eles vão sentar para conversar novamente. Existe a possibilidade do Jorge Brito levar para essa reunião o Demichelis, que é o técnico da equipe, para fazer uma pressão a mais no staff do jogador. É claro que o empresário do jogador, numa transferência deste tamanho, vai pensar na grana que ele pode levar também. Só que tem um detalhe, a proposta que o Demichelis passou para o Nicolás de la Cruz é de transformá-lo no melhor jogador da América do Sul, na pior das hipóteses, no melhor jogador da Argentina, que hoje não é ele, né? Tem outros jogadores melhores do que ele no campeonato argentino. O Rodrigo Garro, por exemplo, é um exemplo. O Flamengo já teve interesse nele. Então, é o seguinte, mesmo sendo eliminado da Libertadores nas oitavas de final pelo Internacional de Porto Alegre, se o for,
ainda há expectativa de fazer o time jogar por ele lá no Campeonato Argentino. E os caras estão liderando com folga o Campeonato Argentino. Isso daria visibilidade, segundo o De Michelis, suficiente para que o De La Cruz pudesse ser alçado a uma grande liga na Europa, ou na China, ou no mundo árabe. E aí o empresário ganharia o dinheiro do mesmo jeito. Ele não ganharia agora, mas ganharia em janeiro. Há, inclusive, se eu estava conversando ontem à noitinha com um jornalista argentino, a possibilidade do próprio Flamengo pagar a mesma grana por ele. Se ele for bem de novo no Campeonato Argentino, o Flamengo pode tentar contratá-lo lá em janeiro. Então os caras estão trabalhando pro coração do Nicolás de la Cruz. Não nos abandone no meio da temporada. Fique conosco. A gente vai fazer de tudo para você ser o melhor jogador da temporada pelo River Plate. Lá em janeiro, o próprio Flamengo pode vir, o mundo árabe pode vir, a Europa pode vir, dependendo do trabalho que nós fizermos aqui, ficando ou não na Libertadores América. Estão entendendo a jogada? Bom, essas são as informações que eu tenho. Tô esperando todo mundo aonde? Aonde, hein? Isso, lá no Fla Nação VP, pré-jogo, show do intervalo e pós-jogo. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Tamo junto, Nação Rubro-Negra. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão. Ó, vamos pra liderança, hein? Grêmio e Botafogo vão empatar. Tamo junto. Mengo, 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 meu eterno amor.